Tem momentos em que a gente não sabe muito bem para onde as coisas vão e o que vai acontecer. E em muitos momentos como esse, a gente acaba questionando Deus. Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que dessa forma? Por que? E, irmão, entenda isso. Existem momentos que Deus nos questiona também. Mas sabe o que eu acho poderoso? Preste atenção, vem junto comigo. Tem algum incendiário aqui, pelo amor de Deus. O que eu acho poderoso é que todas as vezes na história da criação em que Deus fez uma pergunta para a criação, Deus não precisava da resposta, Ele já tinha. Quem precisávamos éramos nós. Quem precisa de uma resposta quando Deus pergunta algo é você, Ele já tem. Você quer um exemplo? Para Adão, depois do pecado, Deus pergunta: Adão, onde você está? Para Caim, após o assassinato do seu irmão, ele pergunta: Caim, cadê o seu irmão? Para Abraão, antes do nascimento de Isaac, ele pergunta: por que Sara está rindo? Por acaso existe algo difícil para que eu possa fazer? Para Jacó, depois que muitos anos ele permanece mentindo sobre a identidade, Deus pergunta: ei Jacó, qual é o teu nome? Para Moisés, depois de se sentir incapaz, ele pergunta: o que você tem nas suas mãos? Para Josué, depois de assumir a liderança do povo, ele diz: por acaso não fui eu que enviou você? Para Jó, depois de questionar a Deus, ele diz: Jó, aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Para Ezequiel, num vale de ossos secos, Deus pergunta: ei Ezequiel, todos esses ossos nesse vale, por acaso poderiam voltar a viver? Para Nicodemos, que não entendia como poderia nascer de novo, ele pergunta: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Para o cego Bartimeu, que clamava desesperadamente, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Para os discípulos no barco, durante a tempestade, Deus pergunta: por que são tão medrosos e não têm fé? Para a multidão no Monte das Oliveiras, ele pergunta: por que me chamam de Senhor se não fazem aquilo que eu mando? Para a mulher adúltera, quando humilharam ela e queriam apedrejá-la, ele pergunta: ei mulher, aonde estão os seus acusadores? Para Marta, depois que Jesus pediu para rolarem a pedra que fechava o túmulo de Lázaro, ele diz: eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Para Filipe, depois que ele pediu para Jesus mostrar o Pai, ele diz: eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não têm conhecido, como você me pede para mostrar o Pai? Para Judas Iscariotes, depois de com um beijo tê-lo traído, ele pergunta: com um beijo você trai o Filho do Homem? Para Pedro, após ter negado por 3 vezes, a pergunta dele ecoa até hoje sobre a criação. E a pergunta dele foi: ei Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ei Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E pela 2ª vez Deus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E uma vez mais Jesus pergunta: ei Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro então fica angustiado, fica entristecido pela insistência de Jesus na pergunta. E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus fala: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, Jesus ele não estava questionando a Pedro por não acreditar na resposta, mas por 3 vezes Pedro negou, e Jesus estava dando 3 vezes chance dele se redimir. A gente acompanha e continua lendo, e é interessante porque para Paulo, quando ainda se chamava Saulo e perseguia e assassinava cristãos, ele pergunta: ei Saulo, por que me persegues? Para Maria Madalena. E essa é uma das perguntas mais incríveis que a gente já ouviu. Quando ela depara com o túmulo vazio, ele diz: por que você ainda chora? Eu venci a morte. Porque procura entre os mortos aquele que ressuscitou? Porque se abate se a esperança ressuscitou aqueles homens no caminho de Emaús? Porque vocês se abatem entristecidos? Por acaso não lembram das palavras que diziam a respeito daquilo que Jesus precisaria passar? Por acaso esqueceram que a palavra dizia que maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro? Por acaso vocês esqueceram que a palavra dizia que ele precisaria morrer, mas ao 3º dia ressuscitaria? Jesus está perguntando: ei, por acaso vocês se esqueceram de palavras que eu já liberei? Perguntas que Deus nos faz, Ele não precisa das respostas, nós é que precisamos. E talvez alguém nesse exato momento está ouvindo Deus perguntar: ei filho, por que você cogitou desistir se eu nunca desisti de você? Por que você pensou em parar se eu nunca te disse para parar? Por que você tem dúvidas a respeito do teu amanhã se eu disse que o teu amanhã pertence a mim? Por que você está preocupado com aquilo que vai comer ou beber ou aquilo que vai vestir se eu já declarei que até os lírios do campo são cuidados por mim, nada vai faltar sobre a tua casa? Ei, por que um diagnóstico te preocupa se a última palavra vem de mim? Por que uma doença tem paralisado você?